Som. Testando o som. Oi. Som. Som. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus, aleluia. Vamos louvar o hino da nossa harpa de número 372. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem possui a Cristo, nele firme está. Achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus quem pera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará. Do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará. Porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem pera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos muito audaz será. Quem unido a Cristo nunca vacilar. Em Jesus firmado, luz espargirá. A luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem pera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glória. Vamos adorar o Senhor com louvor 442. Aleluia. Breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei.
Vamos adorar o Senhor com louvor 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contato com supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito Aleluia. inunde em teu ser. O amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo Todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Glória a Jesus. Se você estiver em contato com Deus, você não perde o seu rumo, o alvo do seu objetivo, né, irmãos? Se nós estivermos em contato com Deus, nós seremos vitoriosos. A luta vem, mas ela passa. Ela chega, as ondas começam a lhe cobrir, você se abaixa, passa por baixo dela, ou então você passa por cima dela mesmo, e ela vai embora, porque você está em contato com aquele que tudo fez, que fez o céu, que fez a terra e o mar, e todas as coisas que nele existem. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós darmos continuidade. Eu mesmo vou fazer a leitura da palavra, porque o culto foi mais de improviso, né, irmãos? Por causa dessa questão de faltar energia aí na frente aí, tudo, mas irmãos conseguiram contornar a situação a tempo, né? E nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. Essa carta maravilhosa que foi mandada por Onésimo, né? Para que os colossenses tomassem conhecimento da vida de Paulo, que estava acontecendo
e uma questão doutrinária boa para nós. Os irmãos encontraram o capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. Diz assim, capítulo 7, a partir do capítulo 7, do versículo 7, viu? Capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Ora, nós mesmos, as nossas armas, nessas mesmas coisas, destes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Glória a Jesus. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despojastes do velho homem com os seus feitos, e vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, citra, circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, eternos, afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Essa minha Bíblia é um pouco mais complicada, irmão, porque ela é atualizada, né? Ela combina mais com a Nova Almeida atualizada, mas ela é a atualizada antiga. E as minhas vistas já não são muito boas. Esses dias a médica teve para operar, mas ela mandou suspender uns tempos, quem sabe daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, mas adiou um pouquinho mais. Mas essa leitura da palavra do Senhor, e eu convido o presbítero Jorge para fazer esta oração, entregando a Deus o começo do culto nesta noite. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quem precisa de oração, vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, bendito e soberano Pai, nesta noite, aqui estamos, Pai querido, mais uma vez, para aprendermos de Ti, Senhor, através da Tua palavra. Senhor da glória, toma o primeiro lugar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa todas as famílias aqui representadas, Pai. Abençoa o Teu servo, Pastor Tiago, Senhor, que vai nos trazer a palavra, ministração, Senhor, para a edificação da nossa vida espiritual. Pai querido, fala conosco, Pai, fala com todo o Teu povo nesta noite, com toda a Tua igreja, as famílias, os casais. Fica conosco, Senhor, pois tudo que pedimos e Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ouvir o nosso conjunto Estrela que Brilha, louvando a Deus com um dos seus belos hinos. E a igreja continua no espírito de adoração ao Senhor, adorando a Deus em espírito e em verdade. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a janela para o céu. Glória a Deus. Som, testando. Oi, som, oi, ei, som. Oi, som.
o conjunto Estrela que brilha, sala da igreja com a paz do Senhor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Glória. Diga lá, O jovens, Espírito de que a Deus paz do se Senhor faz Jesus Cristo seja presente sobre em a sua nosso meio vida. nessa noite. Paz, hoje a gente vai Vamos conversar um negócio. reverenciar, né? Glorificando o seu nome. Nós vamos ouvir agora as nossas criancinhas louvando ao Senhor. E eu já peço o evangelista Narciso para fazer oração pelas ofertas, pelas contribuições que trouxemos para o trabalho de Deus nessa noite. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Oremos, irmãos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai que estás nos céus, olha para nós neste momento, Senhor, que reiniciamos, Senhor amado, este culto para a honra e glória do Teu nome. Abençoa, Pai, a todos que nesta noite irão cooperar
irão contribuir, Senhor, com os dízimos e a oferta. Meu Deus e meu Senhor, se houver alguém desempregado na tua casa, abre porta, porque tu, Senhor, é o que abre porta. E tu que abre, Pai, tu ninguém fecha. Por isso, meu Senhor, abençoa toda a tua igreja, Pai. Aqueles que não puderam vir, abençoa da mesma maneira, Pai. Tudo te peço, te agradeço, em nome do teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória, louvado e engrandecido seja o santo e glorioso nome de Jesus. Chegou o momento mais apropriado, o momento melhor, né, irmão, do culto. Todo momento do culto é importante para nós, porque os anjos de Deus se alegram também com os louvores. Mas a palavra é quem nos edifica e é a palavra que nos traz o conforto e quem nos alimenta para a nossa caminhada do dia a dia. Nós vamos agora ouvir a mensagem da palavra de Deus pelo nosso pastor Tiago Taveira. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Meus queridos, apesar dos contratempos, Deus tem nos dado a oportunidade de estar na sua casa. E o pedido que eu faço para você nessa noite é que você possa estar com seu coração atento para aquilo que o Senhor vai falar aos nossos ouvidos e aos nossos entendimentos nessa noite. Amém? Os irmãos estão me ouvindo aí atrás? Está baixo, né? Um pouco baixo, acho que o retorno também está um pouco baixo aqui já. Puder dar um pouquinho de ganho para a gente aí, vai ajudar muito. Meus amados, por favor, abra novamente a sua Bíblia na leitura que foi feita agora há pouco, inicial do culto, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3,
E vamos ler aqui apenas os versículos 12, 13 e o 14. Colossenses capítulo número 3, versículos 12, 13 e 14. Estamos ainda num lucro muito grande, né, meus amados? Estamos ainda em cadeiras confortáveis, apesar de não ter o ar-condicionado, né? Mas nada pode impedir de nós adorarmos o Senhor. Não é falta de energia, nada disso. Quem achou, diga amém. Eu vou ler aqui na NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim a palavra de Deus, Colossenses capítulo 3, apenas os versos 12, 13 e 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Verso 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém? Meus amados, nós estamos dando nesta noite continuidade a esta série tão abençoada que o Senhor tem colocado aos nossos corações, aprendendo a viver como Jesus. E nessa noite nós vamos colocar mais uma pedrinha, mais um passo nesta caminhada rumo a estar mais parecido ou estar mais perto de imitar a pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 5, os versos 22 e 23, falando a respeito do fruto do Espírito, e quando ele pega este fruto e explana ele em 9 aspectos, a intenção é que aquela congregação, aquela igreja, ela pudesse estar cada vez mais parecida com Jesus Cristo. Porque todas as vezes que nós colocamos em prática estes aspectos do fruto do Espírito, nós não estamos fazendo nada mais do que se aproximando e parecendo cada vez mais com Jesus. Nós, nesta noite, estamos no nosso 5º encontro e, nesta oportunidade, nós vamos falar a respeito da paciência, meus amados. A paciência é um dos aspectos do fruto do Espírito. E se eu pudesse dar um título para essa mensagem, o título seria: A paciência é reflexo do caráter de Deus em nós. A paciência é reflexo do caráter de Deus em nós. Até agora, nós estudamos os 3 primeiros aspectos do fruto do Espírito: amor, alegria e paz. Quando nós olhamos para esses 3 primeiros aspectos, amor, alegria e paz, esses 3 primeiros aspectos, eles têm assim uma conotação meio que espiritual, né? Quando a gente fala de amor, alegria, paz, é algo mais meio que transcendente, né? Mas quando nós chegamos aqui nesse 4º aspecto do fruto do Espírito, a paciência, nós vamos aprender, meus amados, que é algo que diz respeito realmente ao ser humano. É algo que é inerente ao ser humano colocar em prática a paciência. E quando eu estava folheando a Bíblia Sagrada, procurando um texto para embasarmos a ministração nessa noite, essa leitura do apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ficou muito pertinente, exatamente porque essa leitura, essa carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ela tem basicamente aqui 3 objetivos. O primeiro objetivo era falar sobre a influência dos falsos ensinamentos no contexto da congregação de Colosso. Então, as primeiras orientações do apóstolo Paulo eram contra estes falsos ensinamentos.
O segundo objetivo do apóstolo Paulo a escrever aos Colossenses era falar a respeito da cristologia, da doutrina a respeito de Jesus Cristo, da divindade de Jesus Cristo. Mas é o terceiro objetivo do apóstolo Paulo a escrever aos Colossenses que me chamou muito a atenção, que é a respeito de uma vida cristã prática. A vida cristã, meus queridos, ela é transcendente, ou seja, ela é espiritual, ela é revestida de uma espiritualidade que muitas das vezes nós não conseguimos justificar, nem explicar muitas coisas que acontecem. E é tanto que terça-feira passada nós tivemos ali na sede, na doutrina, e o nosso pastor ele trouxe uma mensagem que tinha como título Aspectos do Deus Invisível. E falava exatamente a respeito desse Deus transcendente. E é isso, a vida cristã fala disso. Mas a vida cristã, ela fala também, meus amados, de algo prático, de algo que os ensinamentos de Jesus Cristo não é apenas transcendente, não é apenas algo espiritual, para você ficar no campo da teologia, é algo realmente prático. E foi por isso que eu escolhi esta leitura do apóstolo Paulo, porque ela fala de algo prático. E quando nós falamos desse aspecto do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo chamado paciência, diferentemente dos outros três que nós já estudamos até agora, a paciência, meus amados, é algo que deve ser praticado por cada um de nós, para que nós possamos estar cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Se existe uma pessoa, meus amados, paciente comigo e com você, é o nosso Deus. Se não fosse a sua paciência para conosco, nenhum de nós estaremos mais aqui. Se ele não fosse paciente para conosco, se ele não tivesse paciência comigo e com você, diante das nossas dificuldades, das nossas negligências, dos nossos deslizes, muitas das vezes, se não fosse a paciência de Deus, nós não estaremos aqui. E aí eu quero aqui entrar no primeiro aspecto, trazendo uma definição e a importância da paciência para as nossas vidas. A paciência, meus queridos, ela é a capacidade de suportar as provações e as adversidades com calma e perseverança. Então, a paciência é exatamente essa capacidade de suportar as provações e as adversidades, mas não de qualquer jeito. Esta capacidade de suportar, ela tem que estar inundada com calma e, acima de tudo, perseverança. Então, você dizer que é paciente e, ao mesmo tempo, está altamente preocupado, isso é qualquer outra coisa, menos paciência. Se você diz que está sendo paciente, mas ao mesmo tempo não consegue suportar o seu irmão, você não está sendo paciente. E é sobre isso que nós vamos estudar nesta noite, meus amados. Hoje a ministração é uma ministração bem prática. É uma virtude que nos ajuda a lidar com as dificuldades da vida sem perder a fé ou a esperança. Então, por que este aspecto do fruto do Espírito é tão importante? Porque é a paciência, meus amados, que nos capacita a lidar com as dificuldades dessa vida sem perder a fé e, acima de tudo, sem perder a esperança. Então, quando você vê alguém que está passando por um mar super agitado, mas está pacientemente tranquilo, aguardando a resposta que Deus prometeu, está mesmo em meio àquele caos, mesmo em meio a toda dificuldade, mesmo em meio, muitas das vezes, um atestado do médico dizendo que não tem mais jeito, mas você olha para o crente e ele está tranquilo. Isto é o aspecto da paciência. Este ou esta está esperando pacientemente o cumprimento da palavra e da promessa que foi feita por Deus sobre a vida dele. Então, a paciência é que nos capacita a aguardar o cumprimento daquilo que Deus nos prometeu, mas não de qualquer jeito, com fé e esperança. É isso que faz a paciência nas nossas vidas. E por que ela é importante, meus queridos? Porque a paciência, ela é, acima de tudo, o reflexo da natureza do próprio Deus sobre as nossas vidas. Lembra que eu falei agora, no início, que se existe alguém que é paciente conosco, que é o nosso Deus,
E aí, quando nós somos pacientes na nossa vida, no trato com os nossos irmãos, nos nossos relacionamentos, nós não estamos fazendo outra coisa, meus amados, senão sendo um reflexo do próprio Deus no nosso dia a dia. Quando nós praticamos, exercemos a paciência dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, quando nós temos tudo para explodir, porque o dia já foi super agitado, cheio de problema, um dia altamente desgastante, um dia altamente estressante, muitas das vezes o chefe cobrou, fez algo que você não gostou, aí você chega em casa já cheio daquele dia, aí muitas das vezes vem tua esposa que também não teve um dia legal, e aí te enche de outros problemas, vem os filhos também, e aí tem outras demandas, e aí você tem tudo para explodir, para mandar todo mundo para não sei aonde, mas aí você respira, agradece a Deus por estar em casa e exerce a paciência. Isto, meus amados, é um dos aspectos do fruto do Espírito. E para que você possa exercer isso no seu dia a dia, você precisa estar cheio da presença do Espírito Santo de Deus todos os dias. Se você é alguém que não consegue exercer esta paciência dentro da sua casa, pastor, é impossível. Se eu chego na minha casa e a mulher vem, eu já mando ela sair de perto. Se o menino vem, eu já dou um tapa para acolá. Meu amado, você precisa pedir para que o Espírito Santo te conceda este aspecto do fruto do Espírito chamado paciência. É um estado de tranquilidade em que você tem tudo para explodir, tem tudo para se desesperar, tem tudo para jogar tudo para cima, mas você tem a capacidade, não sua, porque se você exercer a sua capacidade, você não vai conseguir, mas dada pelo Espírito Santo, de mesmo em meio a este caos, a esta turbulência, respirar profundo e através do Espírito Santo trazer e contornar aquela situação que estava tentando tirar a tua paz e a tua tranquilidade. Nós vamos já entrar, meus amados, em alguns exemplos aqui de pessoas que exerceram essa paciência na prática. E aí por que ela é importante? Porque a paciência ela é o reflexo do próprio Deus nas nossas vidas. Quando você encontra alguém, meus amados, que mesmo em meio a uma situação de turbulência, é alguém que está calmo, sereno, tranquilo. Não sei se você conhece pessoas assim que está tudo dando errado, mas aquela pessoa é a única que consegue estar calmo na situação, consegue estar sereno, consegue estar tranquilo em meio ao caos. Isto é aspecto do fruto do Espírito chamado paciência, meus amados. Peça, se você não tiver, que o Espírito Santo é capaz de te dar nesta noite. Isto é o reflexo do próprio Deus nas nossas vidas. Deus, Ele é o ser mais paciente para conosco. Quando você exerce paciência nos seus relacionamentos, você está refletindo a presença do próprio Deus no teu contexto familiar, social, de amizade, de trabalho, aonde você chega, quando você consegue manter a tranquilidade e a calma, todos vão ver, não você, mas o próprio Espírito Santo de Deus refletindo através da tua vida, do teu comportamento, porque você está exercendo a paciência naquele contexto. Em várias passagens, meus amados, nós vemos que o nosso Deus foi paciente para conosco. Exerceu exatamente esta tranquilidade. Sem a paciência, meus amados, nós não conseguimos lidar com os desafios da vida de forma cristã. E muitas das vezes nós falhamos em amor uns com os outros, exatamente por causa da falta de paciência. Eu tenho certeza absoluta que cada um dos que estão aqui já enfrentou ou passou por uma situação que falou algo, que depois que você falou, você se arrependeu, mas não tinha mais como voltar atrás. Exatamente porque faltou a paciência. Depois você refletiu e pensou, se eu tivesse tido mais 2 gramas de paciência, eu não teria falado isso. Que feriu o meu irmão, que magoou minha esposa, que magoou a minha esposa, magoou o meu filho, magoou o meu parente, magoou o meu colega de trabalho. Isso, meus queridos, é característica da paciência. Quando nós exercemos a paciência, nós conseguimos lidar melhor nos nossos relacionamentos. Pastor, existem exemplos bíblicos de pessoas que exerceram paciência
Aí, meus amados, se a gente fosse aqui entrar, existem vários. O primeiro deles é um dos clássicos, que é exatamente o homem chamado Jó. Se existe alguém que exerceu paciência, foi Jó. Um exemplo clássico de paciência em meio ao sofrimento é esse homem chamado Jó. Todos nós sabemos, Jó perdeu tudo, perdeu os seus bens, mas não só isso. Talvez você já tenha perdido bens, algum prejuízo, comprou um carro que muitas das vezes se decepcionou, comprou uma moto que depois viu que tinha um problema, tomou um prejuízo, amém, prejuízos materiais, você depois recupera. Jó perdeu não só prejuízos materiais, Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu toda a sua família, Jó perdeu a sua saúde, Jó perdeu a sua dignidade, Jó perdeu a sua reputação, Jó perdeu tudo aquilo que um ser humano passa a vida toda para construir. Se existe algo que não tem como, meus amados, construir de uma hora para outra, é a palavrinha chamada reputação. Quando você perde a sua reputação, demora muito tempo para repor, para reconstruir aquela reputação. Foi isso que Jó perdeu. Ele era o homem mais rico do Oriente. Diante daquela situação, não tinha ninguém de maior estima do que Jó. Jó, apesar dele ser rico, ele era altamente considerado pela sua influência, pela família que possuía. E de uma hora para outra, Jó vê tudo isso desmoronar entre os seus dedos. O texto é bem claro, e aquela leitura, meus amados, se você ler com muita tranquilidade, com calma, você entra em desespero, mesmo vendo que Jó não está em desespero, porque você vai ver uma sequência de acontecimentos chegando até Jó de maneira ininterrupta. O texto é muito enfático quando diz: estando este ainda falando, chega o outro para dar a notícia. E aí o texto não encerra e diz: estando este ainda falando, chega um outro para dizer: Jó, caiu fogo do céu, consumiu todas as suas ovelhas. Estando este ainda falando, Jó, chegou os ladrões, roubou todo o teu gado, todos os teus jumentos. Estando este ainda falando, chegou o outro. E era uma notícia de desgraça, uma atrás da outra. E aí, para encerrar este pacote, meus amados, chega o último dizendo: Jó, estava todos os teus 10 filhos dando uma festa na casa, quando de repente veio um vento oriental, deu na casa, derrubou, e todos os teus filhos morreram, só eu escapei para te trazer a notícia. O texto é bem claro, meus amados, que depois que ele recebe todo aquele contexto, aquela sequência de notícias, e para encerrar a perca de todos os seus filhos, ele vai no capítulo 1, versículo 21, rasgar as suas vestes, se ajoelhar, e não vai murmurar, não vai reclamar, não vai se desesperar, não vai entrar em desespero, não vai arrancar os cabelos. Ele vai levantar a voz para o céu e vai dizer: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aspecto do fruto do Espírito chamado paciência. E que paciência é essa, meus queridos? Ao ponto de um homem ver tudo aquilo que ele passou a vida inteira para construir vir de água abaixo, ruir de uma hora para outra. Jó é um exemplo mais nítido, mais clássico de paciência. Mas nós temos outro na Bíblia Sagrada, um homem chamado Abraão, que tinha uma promessa, recebeu uma promessa, quando estava ainda na terra de Ur dos Caldeus. Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, eu farei de ti pai de multidões, de ti nascerão ou sairão as próximas gerações da face da terra. Abraão, olha para os céus, conta as estrelas se tu pode contar, olha para a areia do mar, conta se tu pode contar, assim será a tua descendência. Mas olha, tu precisa fazer uma coisa, tu precisa sair da tua terra, do meio da tua parentela, e começa a caminhar. Para onde, Deus? Não sei, só segue, e vai seguindo. Não tem direção, não tem GPS, o GPS é o Espírito Santo. E a promessa, Senhor, se cumpre quando? Também não sei, só segue a minha palavra. Aspecto de alguém que tem o fruto do Espírito, paciência, porque ele recebe aquela promessa e espera pacientemente
pacientemente o cumprimento da promessa, que não se cumpre com 1, com 2, com 10 anos, com 20 anos. Ele recebe a promessa aos 75 e só vê essa promessa se cumprindo aos 100 anos de idade. Mas ele está firme, esperando pacientemente o cumprimento da promessa que Deus fez na vida dele. Em Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21, meus amados, o texto é claro quando diz: e ele não duvidou da promessa de Deus, porque não havia incredulidade no seu coração, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir e realizar a promessa feita. Eu tenho certeza que você que está aqui tem promessas de Deus sobre a sua vida. Cada um dos que estão aqui, ainda existem promessas para se cumprir e para realizar-se na vida de cada um de vocês. Pastor, eu recebi uma promessa já faz tanto tempo, eu acho que Deus já até se esqueceu. Deus te trouxe aqui e ministra o teu coração nessa noite. O teu vizinho pode ter esquecido, o teu parente, o teu esposo, o teu filho, ou até mesmo aquele que recebeu a promessa. Você até pode nem se esquecer completamente, você pode até nem se lembrar completamente da promessa que Deus te fez, mas se existe alguém que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se esqueça, é aquele que te prometeu. E se ele fez a promessa, espera pacientemente, porque ele é fiel para cumprir todas as palavras que um dia ele te fez e te prometeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que cabe a nós fazer, pastor? Só esperar pacientemente pelo tempo de Deus em nossas vidas. Às vezes, meus amados, os nossos desejos, as nossas orações não são atendidas imediatamente. Mas o que nós devemos fazer? Confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Existem promessas que, se Deus já tivesse te entregado, se Deus já tivesse realizado, talvez você não tivesse mais nem vivo. Existem promessas que Deus te fez, que Ele está te moldando, te lapidando, preparando você para receber a promessa. Entenda, não é Deus que está demorando. É o trabalhar e o lapidar de Deus que ainda está acontecendo na tua vida, na tua casa e na tua história, para que você possa receber o cumprimento desta promessa sobre a sua vida. Pastor, está demorando. Não, o tempo está exatamente dentro do prazo definido por Deus. O que você precisa fazer é continuar confiando, com a expectativa de a qualquer momento a promessa se cumprirá e se realizará na tua vida. Porque Ele não é homem para mentir. Se Ele falou que vai fazer, espera que a promessa se cumprirá sobre a tua casa. A única coisa que você tem que ter é paciência no teu coração para aguardar o cumprimento desta promessa. Mas existe, meus amados, aqui um terceiro aspecto dessa promessa, dessa paciência, que é a paciência no contexto comunitário. Nós vimos aqui a paciência num contexto mais transcendente, espiritual, no que diz respeito a esperar a promessa se cumprir, a esperar a promessa se realizar nas nossas vidas. É algo que exige fé, é algo que exige acreditar no Deus que te fez essa promessa, é algo que vai além daquilo que nós estamos vendo, é algo transcendente. Mas eu falei no início da palavra, na introdução, que eu escolhi a carta aos Colossenses porque ela é prática. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele tinha uma intenção de trazer uma ministração prática para o dia a dia dos colossenses. E aí, de que maneira esta paciência nos atinge no contexto comunitário? E aí o primeiro aspecto que eu quero falar sobre a importância da paciência
dentro do contexto da igreja. A paciência no contexto da igreja, ela é essencial. Para quê, pastor? Para manter a unidade e o amor entre os membros. Ora, sem paciência, os pequenos conflitos podem se transformar em grandes divisões. Você pode olhar todos os contextos das maiores cisões ministeriais, das maiores divisões ministeriais dos nossos dias. Tudo começou com um pequeno problema, com uma pequena discussão, um pequeno desentendimento. Um não viu de um jeito, o outro não concordou com algo, e aquilo que foi pequeno, ou que era pequeno, começou a ganhar um volume. Este volume começou a aumentar. Nenhum das partes tiveram ou conseguiram ceder, aquilo foi se avolumando, a paciência foi para o espaço, e aí o que acontece, meus amados? Racha-se, acontecem as divisões, as cisões, mas tudo poderia ser evitado ou ter sido evitado no início, se uma das partes tivesse o aspecto do fruto do Espírito chamado paciência, para se calar, para aguardar, para muitas das vezes aceitar o desaforo, respirar fundo e aguardar pacientemente até a situação se acalmar e depois revidar, falar algo, uma palavra, mas tudo está ligado à paciência. A paciência, ela é essencial, meus amados, para manter a unidade e o amor entre os membros. Existe pessoas no nosso contexto mais difíceis do que as outras de lidar. E aí é necessário que nós, como bons cristãos, como alguém que reflete a Jesus Cristo, ter paciência com os nossos irmãos. Pastor, mas eu não suporto. Suporte, meu amado. Tenha paciência com ele. Mas como que eu vou ter paciência? Faz tudo errado, só faz o que não presta, só faz o que não é para fazer. Mas pastor, como é que o senhor ainda consegue? Calma, meu amado. Se existe alguém que teve paciência comigo e com você, foi Deus. Por que você não quer ter paciência com seu irmão, que Jesus Cristo também morreu por ele? Por isso, se acalme e tenha paciência. Por isso que esse texto do apóstolo Paulo, ele é lindo, quando ele diz: revesti-vos como eleitos de Deus, santo e amado. Aí no versículo 3 ele diz assim: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Isso só é capaz se nós tivermos paciência. Eu sei que muitas das vezes tem alguns amados, meus amados, que só Jesus mesmo. Tem hora que vem bem aqui, passa, né? E Jesus, por que não estourou ainda? Alguma coisa aconteceu? É o Espírito de Deus que está segurando o teu ímpeto, a tua vontade de querer explodir. Às vezes você nem entende por que não revidou, por que não falou. Se fosse em outro tempo, você já tinha falado, talvez já tivesse até ido para as vias de fato, mas hoje você é alguém transformado, hoje você é alguém modificado, hoje alguém vem, te enfrenta, te afronta, te esculhamba, fala palavras de baixo calão com você, aí você respira e ainda sai palavras para abençoar esta pessoa. Porque se fosse outro tempo, pastor, eu já teria dado uma mão para acolá, já teria feito, mas em outro tempo era isso. Agora você é alguém transformado, limpo, santificado e cheio da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, e é capaz de, mesmo em meio à afronta, dizer: Deus abençoe a sua vida, meu amado. E isto é paciência. Colossenses 3:13, o apóstolo Paulo fala: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. É só a paciência, meus amados, que nos permite tolerar as fraquezas e as falhas dos nossos irmãos, assim como Cristo tolera e perdoa as nossas falhas. Por que o nome dessa série é Aprendendo a Viver como Jesus? Porque se nós colocarmos isso aqui em prática, toda vida que a gente estiver diante de uma situação que a gente precise tomar uma decisão, vai explodir, você tem que pensar: o que Cristo faria aqui no meu lugar? O que Cristo faria, que atitude ele teria?
se você fizer essa reflexão, toda vez que estiver diante de uma situação decisiva, você nunca mais vai falhar, vai errar, vai explodir, vai magoar o seu irmão, porque você sempre vai tomar decisões não baseada no teu ímpeto, não baseada nas tuas reações, mas baseada no direcionamento do Espírito Santo de Deus para você. Resolver conflitos com amor, meus amados, é entender e perdoar as fraquezas um dos outros. Quando alguém nos irrita, nos decepciona, o que nós devemos lembrar é que também somos imperfeitos e precisamos da graça de Deus todos os dias nas nossas vidas. Sabe por quê que muitas das vezes nós não temos paciência com os nossos irmãos? Porque às vezes nós temos a síndrome da perfeição. Mas é porque se fosse eu não teria feito assim. É porque se fosse eu não teria me comportado dessa forma. Meu amado, assim como o seu irmão que muitas das vezes falhou, fraquejou, falou algo que talvez não lhe agradou, você também erra. Se Jesus Cristo fosse te punir e não perdoar você todas as vezes que você falhou com ele, onde é que você estaria hoje? Você consegue me responder? Onde você estaria se não fosse a misericórdia e a paciência de Deus sobre a sua vida? Por isso que nós temos que fazer é ser paciente nas resoluções de conflito no nosso dia a dia. Meus amados, este aspecto do fruto do Espírito chamado paciência, ele é tão essencial nos nossos dias, porque sem isso, meus queridos, assim, acontece tantas coisas no dia a dia assim, que nos tira a paz, que nos irrita, que nos estressa, que se não for este aspecto do fruto do Espírito chamado paciência, a gente entra na carne muito fácil. Rapidamente a gente já está na carne, meu amado. Mas aí o que é que nos impede de fazer isso? O que é que muitas das vezes te faz respirar em situações de alto estresse? É o Espírito Santo de Deus que está na sua vida. Por que nós somos diferentes? Não é porque nós temos aquilo que muitas das vezes as pessoas falam: pastor, mas eu não tenho sangue de barata. Já ouviu falar esse termo? Eu não tenho sangue de barata, pastor. Se me afrontar, eu revido na mesma intensidade. Meu amado, peça a Deus paciência, porque se Deus revidasse sobre a tua vida na mesma intensidade que você erra com Ele, misericórdia de nós. Por isso, toda vida que você pensar em revidar na mesma intensidade o teu irmão que fraquejou, que falhou com você, olhe primeiro para a sua vida, olhe primeiro para você, o quanto você já foi falho, o quanto você já foi, deslizou na presença do Senhor, e o quanto Deus já foi paciente com você e tem sido paciente até hoje. Por isso, toda vida que um irmão falhar e você quiser perder a paciência, olhe para você, coloque um espelho na sua frente e se olhe e diga: eu sou falho do mesmo jeito, eu não vou perder a paciência, porque se Deus perder comigo, eu estou em maus lençóis. E aí você vai respirar e vai ficar tranquilo e não vai perder a paciência. Não é ter sangue de barata, como muitos dizem aí fora, é ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, é ter o sangue de Cristo correndo nas suas veias. E o que é isso? É paz, tranquilidade e paciência que só o Espírito Santo pode dar nas nossas vidas. E aí, para encerrar, meus amados, a paciência e o caráter de Cristo. Cristo, ele é o maior modelo de paciência que nós temos na Bíblia Sagrada. Jó é um exemplo clássico, mas Cristo, ele é o maior modelo de paciência que nós temos na Bíblia Sagrada. Jesus suportou a cruz e os sofrimentos com uma atitude de paciência e amor extraordinário, inexplicável. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, nós lemos o seguinte, quando insultado, não revidava. Meu amado, você já imaginou toda aquela série de insultos, humilhações que Jesus Cristo enfrentou
E o pior de tudo, calado. Não tem ninguém na Bíblia Sagrada que tenha um exemplo maior de paciência do que Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 23. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julgava retamente. Que exemplo de paciência, meus amados. Jesus Cristo sofreu todo tipo de escárnio que você possa imaginar. E o pior de tudo, se sou eu e você, nós mereceríamos tudo aquilo. Porque nós pecamos todos os dias, nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Se nós sofrêssemos tudo aquilo que Cristo sofreu, nós não teríamos motivo para dar um pio sequer. Mas Jesus não. Jesus nasceu perfeito, viveu perfeito e morreu perfeito, sem pecar, sem deslizar, sem falhar, sem sequer cometer um erro. E ele sofreu todo tipo de afronta, escárnio, humilhação, calado, pacientemente, para nos mostrar e dizer: é possível ser paciente nos contextos das relações sociais e aguentar tudo aquilo, porque nós sabemos que existe um exemplo maior, que é Jesus Cristo de Nazaré, que tudo enfrentou, tudo suportou e não abriu a sua boca, mas aguardou pacientemente para cumprir todo o projeto e o plano que Deus tinha sobre a vida dele. A paciência, meus amados, ela está muito ligada, ela tem uma ligação muito íntima com a disciplina. Você exercer paciência no seu dia a dia, você tem que ter uma disciplina absurda. Devemos imitar a paciência de Cristo, meus amados, nas nossas próprias vidas, enfrentando as dificuldades com fé, com confiança. Quando enfrentarmos injustiças ou dificuldades, devemos lembrar exatamente do exemplo de Cristo e responder a tudo isso com paciência. E para encerrarmos, meus amados, pastor, como que eu cultivo essa paciência? Eu confesso, eu não tenho. Eu confesso, pastor, que eu tenho um pavio curto, explodo muito rápido. Eu confesso que eu preciso muito desse aspecto do fruto do Espírito chamado paciência. E eu gostaria muito de poder cultivar isso na minha vida. Como que eu faço? Vamos aprender? Como que a gente faz isso? Como que eu cultivo a paciência? Né? Primeira ferramenta, a principal de todas, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Através da oração. Pedir a Deus que nos ajude a desenvolver paciência. Somos encorajados, em Filipenses 4, 6 e 7, a apresentar todas as nossas ansiedades a Deus em oração e experimentar a paz que só Ele nos dá. Quer aprender a ser paciente, a não ficar angustiado, desesperado, aflito. Sabe aquelas pessoas que ficam morrendo antes do tempo? Que a gente às vezes tem um ditado: rapaz, fulano de tal é igual peru, morre de véspera, né? E existe tanta gente assim, que a gente diz assim, ó, liga para a pessoa, manda mensagem: papai, preciso falar contigo. Essa pessoa nem dorme mais. Conhece alguém assim? Eu preciso te falar algo, tem algo para conversar contigo, mas não posso falar agora. Matou a pessoa. A pessoa não dorme, não come, manda mensagem de 5 minutos. O que é? Fala logo. O que é? Adianta alguma coisa. Calma, meu amado, amanhã eu falo. Eu não aguento chegar até amanhã. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Oração, coloca diante de Deus toda a vossa ansiedade, que Ele te dará e fará você cultivar paciência. É a primeira ferramenta. E a segunda, pastor, qual é? Meditar nas Escrituras. Romanos capítulo 15, versículo 4.
Nós temos que encher a nossa mente com a palavra de Deus. Por quê? Porque é ela quem nos dá esperança e fortalece a nossa fé. Romanos capítulo 15, versículo 4 está escrito: tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Resumindo, é a palavra do Senhor que nos dá esperança daquilo que Ele nos prometeu. E aí quando nós enchemos a nossa mente, o nosso coração da palavra de Deus, nós somos inundados por um sentimento chamado paciência. O que é que enchia o coração de Jó, de Abraão, de todos aqueles que aguardaram pacientemente na promessa? Só tinha uma coisa: a palavra que foi ministrada e liberada sobre a vida desses homens e mulheres de Deus. O que foi que Deus liberou sobre a sua vida? Qual foi a promessa? Qual foi a palavra que está sobre você? Pastor, Deus me prometeu que vai fazer. Se agarre a esta palavra, porque é esta palavra que vai te dar esperança, é esta palavra que vai alimentar a tua fé. Quando você está alimentado por esta palavra, você tem a capacidade de aguardar com paciência, mesmo em meio a todo o cenário contrário, ou dizendo que não vai dar certo. Você aguarda, porque você está alimentado com a palavra e a promessa que foi feita sobre você. Primeira ferramenta qual é, meus amados? Oração. A segunda, palavra de Deus. Mas existe, meus amados, uma terceira ferramenta que nos ajuda, o que promove a paciência. E essa aqui é prática. Essa aqui. A terceira, para a gente encerrar, meus amados, sabe qual é? É o serviço em grupo, nas comunidades. É o apoio ao discipulado. Quando nós servimos e nos envolvemos no contexto da comunidade, nós aprendemos a ser paciente e compreensível com as dificuldades uns dos outros. Você quer cultivar paciência? Venha passar uma semana com os novos convertidos. Meu Deus. Novos convertidos fazendo todo tipo de pergunta para você, que para você já é normal e você tem que responder a mesma coisa. O leite, né? Sabe aquele leite que o apóstolo Paulo tinha paciência de dar? E o apóstolo Paulo: enquanto vocês forem meninos, eu vou continuar dando leite. O que é isso? É paciência. É desenvolver, cultivar esta paciência. Mas a partir do momento em que vocês crescerem, eu vou dar um alimentozinho mais grosso. Mas enquanto vocês estiverem na condição de menino, eu não tenho nenhum problema. Eu vou ser paciente e continuar ministrando o alimentozinho de criança. E isso é paciência. Quando você se envolve nas coisas da igreja, quando você participa dos eventos da igreja, quando você participa dos grupos de vida, quando você participa dos departamentos, quando você está envolvido nas atividades da igreja, o que é que você está fazendo? Você está lidando com os outros. Aí um irmão vem e quer fazer de um jeito, aí o outro quer fazer de outro jeito. Isto é a igreja. Cada um pensa de um jeito. E você tem que desenvolver o quê, meus amados? Paciência todos os dias. Porque se você não tiver, você não faz nada na obra de Deus. E é isso que eu vejo que muitas das vezes impede muitas pessoas de ser voluntário dentro da igreja. Muitas pessoas não se voluntariam para participar de eventos ou participar de maneira voluntária nos trabalhos da igreja, porque não quer cultivar a paciência com seu irmão. Pastor, eu só vou se for para fazer do meu jeito. Se não for do meu jeito, nem me chame. Meu amado, você precisa cultivar a paciência, porque você tem que aprender a lidar em grupo, a discutir. É uma comunidade de crente, de cristão. Cada um pensa de um jeito. Já pensou, meus amados? É por isso que a nossa igreja não levanta uma bandeira política. Porque se nós fôssemos falar de política aqui, meu amado, o que aconteceu nas eleições de 2022? O que tinha de crente que não falava mais com o outro? É porque eu voto no Bolsonaro. Bolsonaro não olha nem na tua cara, porque eu voto é no Lula. Meu amado, e aí um era o PT, o outro era o PL.
não tinha mais comunhão dentro de casa, ninguém se falava mais, e era, meus queridos, o que é isso? Nós fomos chamados para viver em comunidade, exercendo paciência, mesmo você votando no candidato A e eu no candidato B, nós vamos morar no mesmo céu, que não tem candidato nem A e nem B, lá terá Jesus Cristo de Nazaré. E aí, meus amados, para nós encerrarmos nessa noite, versículo 14 do texto que nós lemos: e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. A paciência deve ser praticada acima de tudo com amor, pois é o amor que nos une em perfeita harmonia. É por isso que o primeiro aspecto do fruto do Espírito é o amor, porque ele é a base para todos os aspectos que a gente vai estudar. Amém, meus amados? Deu para pegar aqui alguma coisa na mensagem de hoje sobre paciência? O desejo do meu coração é que você coloque em prática tudo que foi ensinado aqui nessa noite. Porque entrar no ouvido e sair no outro não adianta de nada. Pegue os pontos desta mensagem e coloque em prática. Se você puder decorar uma coisa só de tudo que foi pregado aqui, de todos os pontos, pegue o último ponto, que é como eu cultivo essa paciência. E aí coloque em prática essas 3 ferramentas. A primeira delas, meus amados, oração. A segunda, palavra de Deus. E a terceira, está envolvido na comunidade, na igreja. Venha para a igreja, esteja na igreja, esteja no templo, esteja envolvido nas atividades da igreja, esteja envolvido na obra. Nós estamos precisando de voluntário em tantos cantos aqui na igreja. Seja voluntário. Pastor, onde está precisando de gente? Eu louvo a Deus porque eu tenho obreiros aqui que me mandam mensagem: pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Onde é que eu posso servir? O que é isso? É estar exercendo a paciência, é um coração voluntário, é estar lidando com os contextos diferentes, mas está aqui acima de tudo, por amor à obra e à causa do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Meus queridos, esta era a mensagem de Deus para os nossos corações nessa noite. Antes de nós ficarmos de pé para orarmos, encerrarmos, eu gostaria de dar aqui 2 avisos. O primeiro dele, domingo agora é a nossa celebração da ceia do Senhor, o culto de Santa Ceia. E pela manhã nós temos a nossa consagração, o nosso café da manhã. Já está rolando nos grupos, né, do WhatsApp, a contribuição para o café da manhã. E aí, se você não pode trazer o item, faça o Pix. Lá tem o número do Pix também. Então, contribua, tá? Este café da manhã, ele só acontece por cada um de nós, que todos os terceiros domingos nós chegamos aqui de maneira voluntária. E é algo tão maravilhoso, né, meus amados? É uma coisa assim que, quando eu chego em outras igrejas e quando eu estou na sede, muitas pessoas veem os stories da igreja assim: pastor, como é que aquilo ali acontece? É a igreja que banca? Como é que é? Como é que dá certo? Meus amados, é cada crente. Cada um chega, leva algo e a gente se reúne e é uma bênção. É algo, meus amados, que é nosso. Maraponga 1 é que faz isso acontecer. É vocês, são cada um de vocês. E é maravilhoso. É um momento de confraternização que é nosso, meus amados. É uma marca nossa. Amém? E hoje pela manhã, nós passamos, bem dizer, a manhã inteira no gabinete do nosso pastor, Tom José, conversando a respeito da nossa igreja, tá? Do que tem acontecido aqui, né? Dando feedback. Cada um de nós, meus amados, cada uma das congregações, somos filhos de uma igreja mãe. E aí a gente não pode perder esse elo com a nossa igreja mãe, que é a nossa sede. Então, hoje pela manhã, nós passamos ali a manhã quase inteira conversando, trazendo alguns relatórios, dando alguns feedbacks. E foi uma bênção para a glória de Deus ali juntamente com o nosso pastor. Ele está muito ansioso para vir nos visitar, meus queridos. Qualquer dia desse, a gente vai preparar aqui um dia especial para que ele possa estar aqui ministrando a palavra de Deus aos nossos corações aqui na nossa congregação. Amém, meus amados? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Tem mais algum aviso, minha filha? Isso. Eu vou ter uma conversa rapidinho com o pessoal da mídia, depois do culto, coisa de 3 minutos.
e aí a gente encerra. Eu quero convidar para fazer esta oração o nosso amado pastor Roque. Vem aqui fazer essa oração por nós, nos elevar em oração, e depois nós estaremos aqui ministrando na bênção apostólica. É um microfone aí deles. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem quer oração? Soberano e eterno Pai, Deus de maravilha e poder. Pai maravilhoso, queremos te agradecer, Pai celestial, por esse culto agradável, meu Pai amado. Senhor Pai, que nós possamos, cada um de nós, colocarmos em prática, Senhor, a paciência, Pai celestial. Oh, Pai maravilhoso, como é bom, Senhor, sairmos, meu Pai amado, de nossas casas e vemos receber, Pai celestial, de Ti, meu Pai amado, esse maná, Senhor. Que possamos sair, Senhor, com a mesma paciência, Pai amado, que tivemos, meu Pai amado. Senhor, abençoa cada um de nós, abençoa o pastor, Pai amado, Senhor, abençoe a sua família, meu Pai amado, Senhor Deus, Pai amado, cuida, Senhor, meu Pai, da tua igreja, cuida da tua casa, Senhor, meu Pai, se faz presente em nossas vidas, nos faz verdadeiros adoradores teu, meu Pai amado. Assim, meu Pai amado, te agradecemos e oramos em nome do teu Filho Jesus Cristo amado, que vive e reina para sempre. Toda a igreja diga amém. Levante suas mãos para o alto. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder e a virtude do Espírito Santo repouse sobre cada crente aqui presente hoje e para todos sempre. E aquele que crê, diga amém. Deus abençoe, meus amados.